Capítulo 13 – Muralha da cidade. Depois que a produção de cimento chegou ao caminho certo, a fim de proporcionar a Ana uma quantidade suficiente de descanso, o forno era usado apenas de 2 a 3 vezes por dia. Para obter o máximo de cada processo de calcinação, eles precisavam obter mais matérias-primas. Para isso, Roland mais uma vez emitiu ordens para recrutar mais trabalhadores, até que seus números atuais fossem duplicados. Mas ele também sabia que não podia confiar apenas em Ana para fazer o disparo. As pessoas, que trabalhavam a longo prazo em um ambiente empoeirado, acabavam ficando doentes. Além disso, uma vez que a futura escala de produção aumentasse, Ana sozinha não seria suficiente para satisfazer a demanda. As bruxas não devem ser usadas como consumíveis, mas devem servir como um motor para promover o desenvolvimento da civilização. Embora Roland já estivesse ciente desse fato, no momento ele só poderia investir toda a sua energia e mão de obra na construção da muralha da cidade. Afinal, se eles não conseguissem deter as bestas demoníacas, tudo o mais se tornaria sem importância. Para conectar a encosta norte com o rio Xixui, a fundação da muralha da cidade já deveria ter começado. Para aumentar a velocidade de produção, ele assumiu pessoalmente o projeto geral. Na frente das massas chocadas de espectadores ao redor, a primeira pá de terra foi escavada por suas próprias mãos. Roland pensou que depois que o problema com o cimento fosse resolvido, a construção da muralha da cidade se tornaria fácil e relaxante. Mas ele logo descobriu que sua experiência anterior em engenharia não era suficiente para entender uma palavra do projeto. Quão profunda e larga foi a fundação? Como resolver as diferentes alturas das seções? Como garantir que os mais de 600 metros de comprimento fossem construídos em linha reta? Ele já havia visto a construção de uma estrada por um grupo de jovens. Eles estavam olhando para uma escala em seus instrumentos de medida, que foi chamado de teodolito e nível, certo? Mas ambas as ferramentas não existiam aqui. Como desafortunado engenheiro mecânico, embora Roland e o engenheiro civil vizinho fossem chamados os dois cães de engenharia, o conteúdo que eles estavam realmente aprendendo era de polos separados. Dos artesãos de barro que ele contratou, ninguém estava envolvido na construção de grandes projetos. Pode-se dizer que seu próprio entendimento era melhor do que o deles. Portanto, a construção da parede começou bem devagar. Demorou uma semana inteira para escavar apenas metade da base de que precisavam. Uma vez que um projeto saiu do controle, seria difícil dizer como seria o produto final. Por exemplo, essa fundação cavada que era difícil de cavar saiu como um sulco raso, em vez da fundação da parede. É mais adequado para ser chamado de vala de drenagem. Apesar das descrições de Roland, a largura que eles escavavam era mais ou menos individualizada. Assim, a largura ficou claramente fora de forma, tornando-se cada vez mais estreita. Enquanto estava de pé à distância, a fundação praticamente se assemelhava a uma cobra curvada e retorcida. Mesmo assim, Roland não estava disposto a interromper o projeto. Com pouco mais do que a escavação em sua mente, contanto que não fosse a hora do disparo, que era o trabalho de Ana, ele permaneceria na encosta norte pelo resto do dia. Ajustando a direção da extensão do poço a olho nu, movendo-se lentamente para frente. Simultaneamente, ele também dobrou a recompensa por alistar artesãos de pedra. Felizmente, essa situação não durou muito. Quando Roland preparava o seto calcinação de cimento, Barov, o ministro assistente, informou que um pedreiro respondeu ao recrutamento. Foi dito que ele era um ex-membro da guilda pedreiro. As pessoas que estavam esperando por uma audiência já haviam sido levadas para o lado de fora do salão. Quando recebeu essa informação, quase explodiu de alegria. Em suas memórias, a Guilda Grey Castle era uma organização famosa. Até o quarto príncipe ouvira seu nome. Mas no final, por causa de um erro de construção, eles foram obrigados a se separar. Mas como podemos terminar isso sem a ajuda de pedreiros? Pegue ele. Roland colocou uma expressão calma e assentiu. Ele originalmente queria dizer a Ana que ela deveria ir embora, mas depois achou que não seria um problema.
Bordertown tinha mais de 2.000 pessoas, muito poucas tinham visto a verdadeira face da bruxa. Além disso, seu olhar agora, em um vestido novo e bizarro, e sua aparência antes, quando ela sinceramente cortejava a morte, quando ela não era seu eu habitual, era um mundo à parte. Ele estimou que, mesmo que ela fosse vista, ela não seria reconhecida. Karl Van Bart sentiu-se inquieto quando foi conduzido para o pátio pelo cavaleiro. Ele pretendia informar Sua Alteza que esta época do ano era inadequada para realizar um projeto de grande escala. Depois de adquirir a confiança de Sua Alteza, ele poderia mudar lentamente a visão do príncipe sobre as bruxas. Nos rumores Sua Alteza sempre agiu o que ele deveria fazer quando parecia que teria o resultado contrário de seu conselho. Com seus pensamentos em um turbilhão quando ele se curvou, quando ele levantou a cabeça novamente, ele parou de repente e olhou fixamente. A garota ao lado de Sua Alteza parecia tão familiar, ele sentiu que estava sonhando. Caro esfregou os olhos, depois olhou mais uma vez, não pôde deixar de gritar. Ana! O coração de Roland parou por um instante. Como isso foi possível? Ele só queria contratar um artesão, mas quem poderia saber que o artesão também era vizinho da bruxa? Ele poderia dizer que o outro estava absolutamente familiarizado com Ana, senão, seria impossível reconhecê-la imediatamente. Ele olhou para Carter. O cavaleiro-chefe entendeu a dica, ele imediatamente puxou o trinco, bloqueando a única saída. Venerável professor, a reação de Ana deixou o espírito de Roland circular por um tempo antes de ele voltar a completar a consciência. Professor? É realmente você, Ana? Caro sentiu apenas a órbita do olho se aquecendo, e então algo estava fluindo. Ele se ajoelhou sem poder no chão, repetindo constantemente: me desculpe, muito bom, também, bem. Depois que Karen Van Bart conseguiu acalmar seu humor, ele se levantou lentamente e se inclinou mais uma vez para prestar homenagem a Roland de novo. Sinto muito, Sua Alteza, esqueci minhas maneiras. Isso, no final, o que está acontecendo? Você não é um pedreiro. Eu costumava ser. Quando Karen tinha recuperado um clima calmo, seu discurso se tornou muito fluente. Sua Alteza não matou Ana. Aquele que foi enforcado no local da execução foi substituto. Estando ciente deste ponto, ele já sabia como progredir mais. Embora não esteja claro porque a outra parte resgatou uma bruxa, mas independentemente disso, mesmo que Sua Alteza quisesse levá-la como sua concubina, mesmo isso seria muito melhor do que ser crucificado. Isso mostrou que o príncipe não temia que as bruxas fossem a encarnação do mal descrita nos boatos. Ele descreveu suas experiências de viver nesta cidade fronteiriça, desde a época em que fugiu de Grey Castle. Inclusive, que ele abrira uma faculdade aqui e quis descobrir que Nana Paien, uma de suas alunas, também se tornara uma bruxa. Finalmente, ele pediu a Sua Alteza Real, que ele também levaria Nana em seu palácio, para que ela estivesse a salvo da exposição. Ana, que estava ao lado, tinha uma expressão carinhosa no rosto, enquanto escutava o pedido por Nana, mas desde o início até o fim ela nunca disse uma palavra. Mais uma nova bruxa. Isso realmente era importante, uma boa notícia, mas ele parecia lembrar o nome Paien. Quando Roland perguntou calmamente a um ministro assistente, ele ficou sabendo que aquela era, na verdade, uma pequena família aristocrática de Bordeaux. Você pode levá-la para me ver, se ela é uma bruxa, eu vou me certificar de que ela não se machuque, Roland prometeu. Mas eu não posso tirá-la da família Paien, especialmente quando ela não sofreu qualquer ameaça de sua família material. Além disso, eu resgatando Ana não é o que você pensa, ele considerou, dizendo que a verdade seria melhor, eu preciso da ajuda dela. A ideia de que eles são a força do diabo é absolutamente absurda. Acredito que o poder da bruxa, independentemente de ser bom ou mal, pode ser controlado. Então, Ana, Nana ou qualquer outra bruxa, desde que não quebre nenhuma outra lei, eu não os condenarei à morte. Em seguida, vamos nos concentrar nos negócios da cidade. Vocês participaram da construção das muralhas da cidade de Grey Castle?
O príncipe rapidamente mudou o assunto de volta para as questões de construção. Sim, Caro assentiu. Embora Sua Alteza o Quarto Príncipe não se assemelhasse ao seu conhecimento prévio do príncipe, ele não esperava que o príncipe precisasse de uma assistência de bruxa. No entanto, seu desejo de proteger Nana foi aceito. Isso foi o suficiente. Bem, vou construir o muro do rio Xixui até o sopé da encosta norte. O objetivo é afastar a invasão da besta demoníaca. A partir de agora, este projeto é de sua responsabilidade.